Estado de sítio agora, galera. Segundo o Instituto, que faz parte desse sistema constitucional de crises e que acabará sendo adotado em algumas circunstâncias especiais, inclusive quando o estado de defesa não conseguir resolver o problema. Vamos analisar agora os dispositivos constitucionais acerca deste outro instrumento de resolução das crises. Da mesma forma que nós fizemos com o estado de defesa, o estado de sítio ele vai ter o seu coração no caput ali do artigo 37 e nesses dois incisos. Olha lá, ele diz assim: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio nos casos de 1. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. 2. Declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. E parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Então, vamos destrinchar este dispositivo, né? Primeiro, competência. Competência é a mesma do estado de defesa, gente, é do presidente da República. Então, o presidente pode, né, decretar o estado de sítio. Então, primeira questão importante, competência do presidente da República, ele vai utilizar o instrumento de decreto para startar essa medida. Beleza? Agora, qual que vai ser o procedimento para a realização do estado de sítio? E aqui, gente, nessa questão do procedimento, é onde nós vamos ter a primeira grande diferença entre estado de defesa e estado de sítio. Enquanto que no estado de defesa o presidente decreta e depois envia para o Congresso, aqui no estado de sítio será um pouco diferente. Antes, o presidente da República, ao resolver que ele quer decretar estado de sítio, ele precisa ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Neste ponto, é um procedimento semelhante ao estado de defesa e estado de sítio. Lembre-se que, apesar do parecer do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional ser opinativo, ou seja, tem um caráter meramente de opinião, o presidente da República ele precisa convocar esses dois conselhos e ouvir o que eles têm a dizer. Ele não é obrigado a fazer o que os conselhos decidem, mas ele é obrigado a consultá-los. Tá? Aí vem a grande sacada. Estado de defesa, o presidente decreta, depois manda para o Congresso. No estado de sítio, o presidente solicita ao Congresso Nacional a autorização para decretar. Então aqui o momento de participação do Congresso ao realizar o seu controle político é antes da decretação da medida. Tá? Esse é um ponto muito importante e ele se justifica pelo fato de que é uma medida mais gravosa, que vai interferir de forma mais direta, mais profunda nas liberdades e direitos individuais. No parágrafo único, ele também coloca aqui, né, que o presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir pela maioria absoluta. Tá? Então, maioria absoluta é o quórum do Congresso para decidir se o presidente pode decretar estado de sítio ou não. Além disso, ainda pensando em procedimento, o artigo 138 diz que o decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Está tudo escritinho ali no decreto de forma clara. E depois de publicado, o presidente designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Então faz parte também desse procedimento os requisitos do decreto. Aí no 138, parágrafo 2º, ele diz que solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, então se tiver recesso, o presidente do Senado Federal, olha que bacana, ele não fala isso ali no estado de defesa, mas aqui ele fala, o presidente do Senado Federal de imediato convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. Então, apesar dessa omissão
na parte do Estado de Defesa, aplica-se de forma subsidiária essa mesma lógica aqui. E o Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Então, o Congresso Nacional ele tem que estar em funcionamento como órgão de fiscalização. Agora, vamos para o segundo ponto crucial aqui que distingue Estado de Defesa e Estado de Sítio, que é o motivo. Qual motivo faz com que o Estado de Sítio seja decretado? Primeiro, gente, comoção grave de repercussão nacional. Esse é um motivo autônomo. Então, comoção grave de repercussão nacional. E aqui nós temos também outro distintivo, que é exatamente este caráter nacional da medida. Ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Então, já caiu em prova assim, a decretação do estado de sítio pressupõe a decretação do estado de defesa. Certo ou errado? Errado. Existe uma das hipóteses que pressupõe, que é exatamente essa. Então, decretou o estado de defesa, foi ineficaz, prorrogou, não resolveu, transforma o estado de sítio. Tá? Agora, comoção grave de repercussão nacional, pode decretar direto, não precisa passar para o estado de defesa. Então, decretar o estado de defesa, ele não é uma medida necessária e indispensável para a decretação do estado de sítio. Cuidado com isso. A outra possibilidade, declaração de estado de guerra. E mais uma, resposta à agressão armada estrangeira. Tá? Então são medidas aqui, são situações muito mais gravosas, em que o Brasil precisa responder, e relacionar-se aí com outros países, numa situação de conflito, e a decretação de estado de sítio pode ser uma medida aí importante nesse sentido. Beleza? Então estes são os motivos para a decretação do estado de sítio. Além disso, qual que vai ser o objetivo? Gente, se o motivo é comoção grave de repercussão nacional, vamos resolver o que está causando essa comoção. Se a ocorrência de fatos comprova ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa, bora adotar medidas mais efetivas para resolver aquele problema. Se for guerra ou agressão armada, vamos adotar medidas para acabar a guerra, acabar aquela agressão armada. Então, os objetivos são debelar, acabar, finalizar, resolver estes problemas que são os motivos. Beleza? Além disso, abrangência, que é exatamente um ponto distintivo entre Estado de Defesa e Estado de Sítio, você tem que também prestar atenção. Perceba que ele tem um caráter muito mais vigoroso, mais amplo, Seja porque ele fala aqui nesse caráter nacional da comoção grave. Quando a gente vai para o Estado de Defesa, ele fala local restrito e determinado. Então é mais fechado ali, tipo enchente no Rio Grande do Sul, local restrito e determinado. Comoção grave de repercussão nacional. Então imagina uma situação que envolva todo o país, ou a maior parte dos estados brasileiros. Estado de sítio. Vai gerar uma comoção grave de repercussão nacional. Ou o estado de defesa não foi eficiente nas medidas que foram adotadas. Então bora decretar aqui o estado de sítio. Abrangência, ou seja, existe uma perspectiva maior aqui de efeitos. E guerra, gente, guerra é um ataque ao país, Então a perspectiva é muito mais ampla. Então o estado de sítio, ele tem uma abrangência, geralmente por conta do problema ser um problema maior, ou afetar uma área maior, ele tem uma abrangência mais ampla do que o estado de defesa. Cuidado com isso aqui, que é também interessante. Agora, tempo de duração, vamos lá. Artigo 138, parágrafo 1º, gente, atenção, porque aqui é um ponto chave para a prova, que também vai ser um pouco diferente do estado de defesa. O estado de sítio, no caso do artigo 137.1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. No do inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Então vamos lá. São dois prazos, tá, gente? Um prazo para o artigo 137.1 e um prazo para o 137.2. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter em mente aqui. Segundo ponto. Vamos pegar e analisar primeiro do 137.1, que é no caso de comoção grave de repercussão nacional e ineficácia do estado de defesa. A forma como o texto constitucional está escrito, e não foi escrito aqui por alguém
inspirado por Deus, aqui foi pelo próprio capeta mesmo, as pessoas quando leem acabam ficando ali confusa, né? Tá, quanto que é o prazo? Ele fala assim, ó, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Aí o cara pensa assim, tá, mas o prazo é quanto? Gente, se ele fala que não pode ser decretado por mais de 30 dias, então ele já fixou aqui um prazo. 30 dias. A pergunta é, pode ser prorrogado? Essa é uma pergunta que é onde a galera acaba se confundindo. Se ele fala assim, nem prorrogado de cada vez por prazo superior, então ele está dizendo que pode ser prorrogado, desde que a cada prorrogação não ultrapasse 30 dias. Ou seja, gente, decreta 30 dias, não resolveu? Mais 30. Não resolveu? Mais 30. Não resolveu? Mais 30. Ou seja, ele não pode ultrapassar o prazo de 30 dias de cada vez que ele for prorrogado. Então, diferente do estado de defesa, que é 30 mais 30 e depois não prorroga mais, no estado de sítio é 30 mais 30 mais 30 mais 30, é prorrogável enquanto o problema persistir, desde que não ultrapasse cada prorrogação o prazo de 30 dias. Então, essa contagem do prazo aqui é muito importante. Às vezes, na leitura do parágrafo primeiro, o aluno, na hora que ele é sozinho ali em casa, estudando, ele não consegue compreender na totalidade o que a Constituição quis dizer. Agora, no caso do inciso 2, que é guerra, agressão armada estrangeira, gente, a situação muito mais complexa. Tem como você definir quanto tempo vai durar a guerra? Quanto tempo outro país vai invadir o Brasil? Não tem, a gente não tem como perceber isso previamente. Então, a Constituição sabiamente não definiu um prazo específico, mas não significa que não tenha prazo. E aí nós temos que ter bastante cuidado com isso, porque a temporariedade é um caráter intrínseco a essas medidas. Então a Constituição fala, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Então sim, tem um prazo. Qual que é o prazo? O prazo de duração da guerra. O prazo de duração da agressão armada estrangeira. O que a Constituição quis deixar claro aqui é que a execução do estado de sítio não pode durar eternamente. E ela não pode ter um caráter ali de permanência. Ela tem que ter um caráter de temporariedade devido ao nível, né, o grau de restrição de direitos que ela acaba trazendo para a galera. Beleza? Então cuidado com esse tempo de duração que é ótimo para a prova. Além disso, vamos agora para as medidas adotadas, gente. As medidas adotadas é onde nós vamos também ter uma distinção entre estado de defesa e estado de sítio. Todas essas distinções que eu estou apontando em estado de defesa e estado de sítio são possivelmente as questões da sua prova. Então, se liga. Lembra que eu falei lá no iniciozinho da aula que estado de sítio é mais gravoso? É aqui que você vai ver agora este aumento da gravidade do estado de sítio em relação ao estado de defesa. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137.1, só poderão ser tomados contra as pessoas as seguintes medidas. 1. Obrigação de permanência em localidade determinada. Então pode chegar para a galera, vocês não podem passar dessa cerca aqui, vocês só podem ficar naquela região ali. 2. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Então, cara, vamos deter aqui a galera nesse prédio aqui, porque é preciso por conta da situação. Mas não pode ser uma detenção no edifício utilizado para acusados ou condenados por crime comum, tipo um penitenciário, um presídio, né, uma cadeia. Então, depois, 3. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão da forma da lei. Perceba que as restrições aqui são mais amplas, atingem mais direitos. 4. Suspensão da liberdade de reunião. Gente, isso aqui é muito importante. Que é uma pegadinha clássica de prova. A liberdade de reunião também é atingida pelo estado de defesa, só que lá no artigo 136 a Constituição fala restrição à liberdade de reunião. E aqui ela fala suspensão da liberdade de reunião. Suspensão é mais grave do que restrição. O que seria uma restrição da liberdade de reunião? Galera, direito de reunião de vocês está restrito, você só pode se reunir até às 18 horas. Restrição. O que seria uma suspensão da liberdade de reunião? Gente, suspensão
É tipo, galera, vocês não podem se reunir pelo prazo de X dias. Então ela é muito mais gravosa, porque ela tira realmente a liberdade de reunião do cara. 5. Busca e apreensão do homicídio. Gente, busca e apreensão do homicídio. Uma medida de caráter jurisdicional que aqui pode ser executada pelo próprio executor da medida. Intervenção nas empresas de serviço público. Vamos intervir para quê? Para a gente restabelecer a ordem. Requisição de bens. Então o Estado pode vir lá e requisitar a sua casa ali para fazer o quartel-general da operação. É isso. Parágrafo único, não se inclui nas restrições do inciso 3, que essas aqui relacionadas à liberdade de comunicação, de informação, a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberado pela respectiva mesa. Perceba que não vai se incluir na restrição, ou seja, os parlamentares podem continuar proferindo os seus pronunciamentos se a mesa, que é o órgão de direção, decidir que eles podem continuar, tá bom? E aí ele fecha aqui no artigo 53, parágrafo 8, dizendo que as imunidades dos deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio. Então ele mantém ali. Estado de defesa, a Constituição não fala nada. Aqui ele fala, só podendo ser suspenso, então existe a possibilidade de suspender a imunidade do deputado e senador, mediante voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida, ou seja, dentro do Congresso não pode haver essa restrição, só para os atos praticados fora do recinto. Tá bom? Essa também é uma medida que pode ser adotada. Agora, voltando ali no artigo 139, uma coisa me chamou a atenção, e eu não sei se você percebeu. Essas medidas que ele traz aqui no 139, elas são para a execução do estado de sítio com base no 137.1, que é a comoção grave e repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa. Para o 137.2, que medida que pode ser adotada? Essa é uma pergunta que a Constituição Federal simplesmente não responde. Lembrando que o artigo 137.2 é a declaração de estado de guerra ou agressão armada estrangeira. Considerando que a Constituição Federal não responde a esta pergunta, a doutrina interpretou esse dispositivo dizendo que podem ser adotadas quaisquer medidas compatíveis com a Constituição, né? Então poderiam se restringir quaisquer direitos, tá? Desde que não elimine o direito completo, mas apenas aquela restrição ali durante a execução da medida, desde que seja necessário para conter a agressão armada estrangeira, o estado de guerra. Então, em tese, como nós nunca vivemos isso na prática, então, em tese, qualquer direito poderá ser atingido, qualquer medida poderá ser adotada, desde que ela guarde proporcionalidade com a situação e seja de fato necessário para conter a agressão armada ou a guerra. Tá bom? Então, cuidado, que essa é uma questão também muito legal e muito boa de prova. Agora, é gravoso? Tem controle? Óbvio que tem. Teremos tanto controle político, realizado pelo Congresso Nacional, quanto controle jurídico realizado pelo Poder Judiciário. Controle político aqui é um pouco diferente do controle político do Estado de Defesa. Até porque lá o presidente decreta, depois manda para o Congresso. E aqui é depois que o Congresso vai analisar. Então nós temos um controle político prévio, concomitante e posterior. O controle prévio é exatamente esta autorização do Congresso Nacional para a decretação do estado de sítio. Tá? Controle prévio, primeiro controle político feito pelo Congresso. Depois, controle concomitante durante a execução da medida. Né? A Constituição Federal prevê no artigo 140 que a mesa do Congresso, ouvidos os líderes partidários, designará a comissão composta de 5 dos seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução da medida referente ao estado de defesa e estado de sítio. Então, o estado de sítio está aqui também. Então, eles vão acompanhar e fiscalizar durante todo o período. Tá? Controle político que acontece concomitante. E, por fim, o controle político posterior, sucessivo, cujo fundamento é o mesmo do estado de defesa, né? Porque tanto o artigo 140 quanto o 141 foram feitos para os dois. Cessado o estado de defesa do estado de sítio, tá aqui.
Cessarão também seus efeitos sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. O parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Tá? Então, está aqui controle político posterior feito pelo Congresso, a quem o presidente vai prestar contas de tudo que foi feito. E não podia faltar controle jurisdicional. Gente, em relação ao controle jurisdicional, também podemos falar em controle concomitante durante a execução da medida e controle posterior. No controle jurisdicional concomitante, a Constituição Federal não trouxe um dispositivo que deixe isso claro, como ele fez no estado de defesa. Então, aplica-se aqui de uma forma analógica, né? Faz uma analogia com o estado de defesa, no sentido de que o Poder Judiciário pode acompanhar a execução da medida e, havendo ali algum tipo de abuso de direito, ilegalidade e inconstitucionalidade, ele poderia atuar para fazer cessar aquela situação. E o controle jurisdicional posterior, também oriundo aqui da interpretação do artigo 141, como nós já havíamos falado no estado de defesa. Então, à medida que cessa o estado de defesa e o estado de sítio, cessarão também seus efeitos sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes, o judiciário vai entrar aqui com uma atuação possível na responsabilização daqueles que cometeram algum abuso de direito, algum ilícito. Né? E também, depois que o presidente mandar a mensagem para o Congresso, vão analisar as restrições aplicadas, se tiver também alguma ilegalidade e inconstitucionalidade, aí o Poder Judiciário poderá atuar. Show? Fechamos então aqui estado de sítio. Nesse bloco vamos ficar por aqui. No próximo bloco a gente vai falar sobre Forças Armadas, que é o terceiro instituto da defesa do Estado e instituições democráticas. Espero vocês comigo.